Eu sou a irmã Silvonete e nós estamos refletindo neste programa, Com Fé Venceremos, sobre a espiritualidade. Então nós estamos no segundo programa e nós queremos, então, falando de espiritualidade, dar início a esse programa rezando, pedindo a presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, que o Espírito Santo nos conduza a aprofundar esse nosso percurso da vida espiritual. Então, nós falamos no primeiro programa sobre a dimensão do falso eu. Então, uma visão antropológica, espiritual, em Thomas Merton, que escreveu um livro, Mastigando as Novas Sementes de Contemplação. Nós falamos então sobre o falso eu, que nada mais é do que o ser humano desconectado da sua relação com Deus. E as consequências que se tem de viver esta vida, que é uma vida inautêntica, Ser autêntico é o caminho do verdadeiro eu, que nós vamos falar hoje, Uma consequência desse caminho do falso eu é o ser humano, então, que não dá conta de lidar com a sua nudez, do seu próprio vazio, e que, então, projeta nos outros. E nesse livro, Thomas Merton cita a questão da teologia do demônio, que é uma coisa terrível. Qual é a teologia do demônio? É ver o seu próprio mal nos outros, não dando conta do mal que está em si, projeta no outro, que é o risco para nós, seres humanos, nesse caminho de desconectar-se de Deus. Muito bem, então hoje nós vamos falar do verdadeiro eu. Então, o que é esse caminho do verdadeiro eu? É a pessoa que realmente nós somos. A pessoa é assumir aquilo que genuinamente nós somos, É a nossa identidade. Então, a fonte dessa identidade é o próprio Deus, Deus é a nossa identidade. Então, ele diz assim, Deus é a fonte de todo ser e a fonte não somente como Criador, que fabrica algo fora de si, Então, Deus não fabricou o ser humano como se fabrica, vamos supor, alguém fabrica uma cadeira, alguém constrói uma cadeira, constrói algo, fora de si. Deus, ao criar o ser humano, Deus se coloca então dentro, Deus é parte integrante essa criatura que Ele fez. E aí a gente vai entender então que Deus é parte desse nosso mistério, Esse mistério que somos, Então Deus não deixa a sua existência separada da nossa, Mas como um mistério secreto de todo ser que permanece dentro do ser humano. Então, gente, às vezes a gente vai procurar Deus fora. Deus não está fora de nós. Deus é o mistério mais profundo que existe dentro de nós. E Ele fica dentro de nós, nos vivificando. Então, Deus é que nos dá a vida. É Ele que é uma fonte inesgotável. Então, o verdadeiro eu é esse ser humano que vai viver essa identidade nessa relação com Deus que o vivifica. Então, São João da Cruz, ele diz assim, que há 3 modos de presença divina em nós, 3 formas da presença de Deus em nós. Então, o que seria a primeira forma da presença de Deus em nós? Seria pelo poder criador. Então, Deus nos criou como seres humanos. Então, por ter nos criado, Deus já está presente em nós como seres humanos. Depois, é a presença de Deus pela graça. Então, pela graça de Deus que age em nós, Deus está presente em nós. Então, a segunda forma
de presença, né? E a terceira forma de presença é, então, o ser humano que abraça essa vida de Deus. Então, primeiro porque fomos criados, Deus está presente em nós, como o mais profundo do nosso ser, né? Esse mistério secreto que há em nós. Depois, pela graça. Depois, se nós abraçamos essa presença divina. Então, o ser humano vai reconhecer que Deus é a sua fonte. O que é bonito quando Thomas Merton trabalha essa dimensão, que é o centro do verdadeiro eu, né? Porque criaturas, nós somos criados por Deus. A graça independe de nós. Então, é na terceira modalidade de presença que vem a nossa responsabilidade. Então, o ser humano reconhece, Deus é a fonte da minha vida. E não é um reconhecer num caminho de submissão. É um reconhecer num caminho de completar-se, de plenitude. Só posso viver essa plenitude nessa relação com Deus. Então, nesse caminho, né, espiritual, o ser humano, em seu verdadeiro eu, reconhece Deus. Reconhece que pode conhecer-se a si mesmo nessa vida de intimidade com Deus. Então, ele vai perceber se como palavra nós somos, cada um de nós, somos uma palavra que Deus pronunciou. Aqui tem uma das coisas que eu mais gosto nesse caminho de vida espiritual, que é esse entendimento de Thomas Merton, que para que eu viesse à existência, você viesse à existência, Deus pronunciou uma palavra. Então disse lá, Silvonete, e eis que eu passei a existir no ventre da minha mãe. Então, essa palavra que sou eu, essa palavra que é você, que Deus pronunciou o seu nome. E você veio a existir, ela é uma palavra que foi pronunciada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, essa revelação, nessa palavra de Deus está impresso em nós essa vida divina. E Deus se expressa através dessa palavra que Ele pronunciou, que sou eu, que é você. E cada um de nós é uma única palavra. Mas é diferente de nós. Quando a gente fala palavra, a gente corre o risco de entender a palavra nesse sentido banal, que são as palavras que nós falamos. Só que Deus não é uma palavra que se fala e cai ao vento, né? Lembra lá do Gênesis? No Gênesis, Deus, né, diz, faça-se a terra, e a terra foi feita. Faça-se a água, e a água. Então, quando Deus fala, aquela palavra é uma palavra que gera vida. É uma realidade nova que brota. Então, cada um de nós, no universo, é uma palavra que Deus pronunciou. E aqui nasce algo assim extraordinário, que a gente pode falar nesse caminho de espiritualidade. Deus se expressa através de cada palavra que Ele pronunciou, de maneira singular. Cada ser humano traz em si a responsabilidade de revelar Deus ao mundo. O meu caminho é um caminho de revelação de Deus, na singularidade que Deus me chamou a ser. Aí vamos dizer assim, como que eu vou então viver a autenticidade dessa palavra que sou eu? Só na relação com Deus. Então, a gente poderia hoje, assim, esse tema nós vamos abordar do verdadeiro eu em dois encontros, né? Hoje nós estamos no nosso segundo encontro, no primeiro dia do tema o verdadeiro eu, porque
Aqui está o cerne desse caminho espiritual que Thomas Merton está nos guiando nesses dias, nesses programas, né? Então hoje a nossa reflexão é: como eu estou me expressando no mundo nessa palavra que eu sou? A gente hoje vê tantas pessoas que não vê sentido na vida, tantas pessoas desanimadas, e com certeza essas pessoas não fazem uma experiência hoje de entender-se como um ser único, especial, um filho amado de Deus. Nós todos somos individualmente filhos amados, filhos desejados, filhos que foram escolhidos, únicos e irrepetíveis. Então eu queria te convidar até o nosso próximo encontro a se perguntar se você se sente esse filho, essa filha amada, escolhida por Deus, desejada por Deus, que é uma palavra que Deus chamou para existir. Até o nosso próximo encontro.